Imagina o seguinte cenário: uma nação inteira, milhões de pessoas, 7 anos sem chuva, sem colheita, sem reserva. O rio seca, o sol endurece, os celeiros esvaziam. E não é só o Egito, é o mundo inteiro. Babilônia, Canaã, todo o crescente fértil. Nações de joelhos esperando a morte. Agora imagina que no meio desse colapso existe uma nação que não está desesperada. Uma nação que tem comida, que está vendendo para todos os outros, que não só sobreviveu à maior crise alimentar daquele mundo, está prosperando nela. Como isso foi possível? A resposta está na Bíblia, em Gênesis 41, e no sistema criado por um homem que, quando a crise começou, estava preso numa cela. Esse homem era José, 11º filho de Jacó, vendido pelos próprios irmãos por 20 peças de prata, levado ao Egito como escravo, acusado falsamente, jogado numa prisão que devia ser escura, úmida e sem horizonte. Se você olhasse para a vida de José no fundo de um calabouço egípcio, diria: esse homem não tem futuro, não tem carreira, não tem rede de contatos, não tem formação, não tem capital. E foi exatamente esse homem, esse ex-prisioneiro, esse imigrante, esse esquecido, que criou o sistema financeiro mais eficiente que a história humana já registrou. Não é lenda, não é alegoria. Está escrito em Gênesis com detalhes práticos que qualquer gestor financeiro leria hoje e reconheceria. Esse sistema eu vou destrinchar aqui, passo a passo. Mas antes de entrar nele, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. A gente vai levar os nomes de vocês nas orações. Tudo começa numa noite no palácio. Faraó acorda suado, perturbado por 2 sonhos que nenhum dos seus sábios consegue explicar. E é nesse momento que alguém se lembra de um prisioneiro hebreu que interpreta sonhos. Gênesis 41, versículos 29 e 30. Vêm 7 anos de grande fartura por toda a terra do Egito, e depois surgirão 7 anos de fome. Faraó tinha sonhado. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias destruídas por 7 espigas mirradas. Nenhum dos magos nem dos sábios do Egito conseguia interpretar. Até que José foi chamado da prisão. Repara no que Deus fez aqui. Ele não mandou a crise sem aviso. Ele revelou o problema com 7 anos de antecedência. 7 anos de janela antes da catástrofe. A revelação não veio para causar pânico, veio para dar tempo de agir. E isso não é só do tempo de Faraó. Você já sabe que crises chegam. Uma demissão, uma doença, o carro quebrando, uma despesa médica que ninguém planejou. Não é se vai acontecer, é quando. A diferença entre quem atravessa a crise de pé e quem acumula dívida acima da cabeça é uma só. Quando o sol estava forte, você estava construindo abrigo? José construiu o maior abrigo que o mundo antigo jamais viu. E o que vem a seguir é onde a história deixa de ser só história bíblica e vira um manual financeiro. A proposta de José a Faraó não foi vaga. Não foi, vamos economizar o máximo que der. Foi um percentual fixo, declarado em voz alta, com autoridade. Gênesis 41, versículo 34. Que Faraó nomeie comissários sobre a terra e tome a 5ª parte da produção da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. A 5ª parte, 1/5, 20%. Isso não foi um chute. José estabeleceu um percentual fixo, preciso, calibrado, sustentável, mas poderoso. Por que 20 e não 10? Porque 10 seria insuficiente para construir reserva real em 7 anos. Por que 20 e não 30? Porque 30 seria um peso que sufocaria a economia nos anos de abundância. 20% é o número que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Constrói reserva significativa e deixa 80% para a vida funcionar normalmente. E olha o que vem logo depois, no versículo 35. Recolham todo o alimento destes bons anos que virão, e armazenem o cereal sob a autoridade de Faraó. José não disse, guardem onde quiserem. Ele criou um sistema organizado, protegido, com autoridade e controle definidos.
O grão não ficava misturado com o consumo diário da população. Tinha celeiros específicos, catalogados, fora do alcance do impulso cotidiano. Protegido da tentação de usar nas vacas gordas o que seria necessário nas vacas magras. Aqui está o coração de tudo, e onde quase todo brasileiro erra. Olha o que a maioria de nós faz. Salário cai na conta. Vai o aluguel, vai o boleto, vai a parcela do cartão, vai o supermercado, a gasolina, a internet. E no fim do mês você olha o saldo e pensa, mês que vem eu guardo. O mês que vem chega e a mesma história se repete. José fez o oposto. A lógica dele era radical na simplicidade. Separar os 20% primeiro, antes que qualquer gasto acontecesse, e depois construir a vida com o que restava. A sociedade egípcia foi estruturada para funcionar com 80% da produção. Os outros 20% não existiam no consumo diário. Já tinham ido. Essa inversão é a mudança mental mais importante que existe em finanças pessoais. Não é viver de forma restrita. Não é cortar todo o prazer. É mudar a ordem das prioridades. O futuro recebe antes do presente consumir tudo. Na prática, hoje, com Pix e banco digital, isso é mais fácil do que nunca. No dia em que o salário cai, você faz uma transferência automática para uma conta separada. Uma conta que não fica aberta no seu app todo dia, um lugar onde esse dinheiro guarda seu valor e não está disponível para o consumo cotidiano. Você nem passa pela tentação, porque o dinheiro já não está lá. Se o seu salário é R$ 2.500, são R$ 500 por mês. Em 12 meses, R$ 6.000 de reserva construída. Se você ganha R$ 4.000, são R$ 800 por mês. R$ 9.600 em um ano. Sem esquema, sem magia, sem nada que o brasileiro comum não possa fazer. A mesma lógica que José usou há 3.000 anos. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que precisa dessa mensagem. 7 anos se passaram. O Egito cumpriu o sistema com disciplina. E então a fome chegou. Exatamente como José tinha dito que chegaria. Gênesis 41, versículos 56 e 57. Quando a fome se alastrou por todas as terras, José abriu todos os celeiros. E de toda a terra vinham ao Egito comprar cereal de José, porque a fome era intensa em toda a terra. Lê de novo essa frase. De toda a terra vinham ao Egito. Não o contrário. O Egito não estava mendigando socorro de povos vizinhos. Era o Egito que os outros procuravam. Porque o Egito era o único com reserva. A crise que destruiu nações ao redor foi a mesma que posicionou o Egito como potência econômica do mundo antigo. Isso é o que a preparação faz. Não apenas sobreviver à crise, estar em condição de servir enquanto os outros desmoronam. E olha, eu sei que comparar um império antigo com o orçamento doméstico de um brasileiro parece coisa de outro mundo. Mas o princípio é idêntico. Se você tiver 6 meses de despesas guardados e perder o emprego, você tem tempo para escolher. Pode recusar a proposta ruim, pode esperar a oportunidade certa. Quando seus colegas estiverem tomando empréstimo em janeiro, você tem fôlego. Quando surge uma oportunidade que faz sentido, você tem capital para agarrar. A reserva não é um cofre para a emergência. É o que transforma você de vítima da crise em alguém que atravessa ela com clareza. Preciso parar aqui um momento, porque o que estou prestes a te mostrar muda a forma como você enxerga finanças e Bíblia ao mesmo tempo. Em 2005, uma professora de Harvard chamada Elizabeth Warren publicou um livro chamado All Your Worth. Nele, ela popularizou uma regra financeira que o mundo inteiro adotou e que ficou conhecida como a regra 50-30-20. 50% das suas necessidades, 30% para desejos e qualidade de vida, 20% para poupança. Esse conceito foi ensinado em universidades, virou tema de centenas de livros de finanças pessoais, está em calculadoras de bancos digitais no mundo inteiro. O número 20% não nasceu em Harvard. Estava em Gênesis 41, escrito há mais de 3.000 anos. José foi o primeiro consultor financeiro da história.
Só que o cliente dele era uma civilização inteira e o conselho veio direto de Deus. Agora concreto. Se você ganha R$ 7.000, 20% são R$ 1.400. Esses R$ 1.400 saem primeiro, no dia do salário. Os R$ 5.600 que ficam são o que você usa para viver. Aluguel, comida, transporte, boletos, lazer. Tudo dentro desse valor. Em 12 meses de consistência, você tem quase R$ 17.000 guardados, com o dinheiro rendendo enquanto você dorme e enquanto você trabalha. A questão não é só o número, é o hábito. Construir na fartura para atravessar a escassez. Talvez você esteja ouvindo isso tudo e pensando, mas eu não consigo guardar 20%. Meu salário não estica. Eu ouço você. Para muitos brasileiros, com aluguel, filho, boleto e a inflação mordendo todo mês, 20% parece distante. Eu entendo de verdade. Mas aqui está o que José nunca disse. Se não der 20, não adianta começar. O princípio não é o número, é o hábito de separar antes. Se tudo que você consegue hoje é 2%, 2% é infinitamente melhor do que zero. R$ 50 por mês parecem pouco, mas em 12 meses são R$ 600, que para muita família representa um mês inteiro de contas pagas se uma crise chegar. Isso não é pouco, isso é abrigo. Começa com 3%, depois 5%, depois 10%. E quando o salário crescer, seja por aumento, por freela, por segundo trabalho, o percentual cresce junto, porque o hábito já está instalado. A mentalidade já está diferente. O que não pode acontecer é esperar a situação perfeita para começar. José não esperou as vacas ficarem ainda mais gordas. Ele começou no primeiro ano de fartura, porque a fartura nunca dura para sempre, e o momento de plantar não é durante a tempestade. Uma coisa prática que ajuda muito. Abre uma conta separada da sua conta corrente, uma conta diferente que você não acessa no dia a dia, e configura uma transferência automática para o dia em que o salário cai. Em qualquer banco digital, isso leva menos de 5 minutos. Feito isso, o dinheiro já foi. Não passa pela sua vista, não entra no seu consumo mental. Ele existe numa camada diferente da sua vida financeira, crescendo em silêncio. Me conta nos comentários, você já tentou montar uma reserva antes? Como foi? Às vezes, a experiência que uma pessoa compartilha é exatamente o que outra precisa ouvir para dar o primeiro passo. Deixa essa imagem ficar com você. José não esperou a fome para agir. Ele agiu durante a fartura. E foi exatamente por isso que, quando a crise chegou, uma crise de 7 anos que destruiu nações inteiras, ele estava de pé. Mais do que de pé, estava servindo o mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você está numa fase de fartura agora? Salário chegando, sem desemprego imediato à vista, conta em dia? Então esse é o momento de José. Esse é o momento de separar o 20%, ou os 10%, ou os 5%, com o que der para começar. Porque a fome vai chegar em alguma forma, em algum momento. Não como fatalismo, como realidade que todo adulto consciente já viveu. E se você já está na fome? Se as contas estão apertadas e a reserva é 0, então a urgência é ainda maior. A família sem reserva não tem margem de escolha. Cada problema vira emergência. Cada emergência vira dívida. Cada dívida vira pressão. É um ciclo que só quebra quando alguém decide: começo hoje, com o que tenho. Deus revelou o problema de antemão. Deus deu o sistema. E colocou um homem sem nada, sem herança, sem diploma, sem liberdade, para implementar esse sistema e salvar uma civilização inteira. O que ele pode fazer com você, com o que você já tem, se você decidir agir com a mesma disciplina? Que cada real que entra na sua conta seja semente plantada com inteligência. Que cada transferência que você faz para sua reserva seja um ato de fé em Deus e de cuidado com a sua família. E que quando a crise aparecer na sua porta, e ela vai aparecer, você esteja de pé, preparado, pronto. Que Deus te dê a disciplina de construir na fartura e a paz de atravessar a escassez. Amém.
Se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo assim, para te ajudar a construir uma vida financeira com base bíblica e com os pés no chão.